Talvez você esteja pensando agora, ai meu Deus, mais um vídeo falando sobre a Bíblia. Mas se você parar para avaliar, nós nunca tivemos tantos meios de comunicação ensinando a palavra de Deus. E o tema do vídeo de hoje é para falar sobre o grito da meia-noite. Pega a sua Bíblia, senta mais uma vez aí no sofá ou na cadeira e seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Se você avaliar com muito cuidado, você vai perceber que o horário da meia-noite está bem no centro do anoitecer na maioria dos países do mundo. Começa a anoitecer ali por volta das 18, 19 horas e o outro dia começa a amanhecer a partir das 6 horas da manhã, mais ou menos. Eu sei que tem diferenças em alguns países, mas se você notar, a meia-noite, na maioria dos países, é o centro do anoitecer. Agora eu quero que você pense no grito da meia-noite, que é o texto que nós vamos ler a seguir. Eu quero que você pense que esse grito da meia-noite aconteceu bem no meio do anoitecer, no mais profundo de uma escuridão que possa existir dentro de um dia. Então vamos lá, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou imprudentes, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então nós vemos a história das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes ou nécias. Todas elas, as 10 virgens, tinham as suas lâmpadas nas mãos. Mas 5 que eram imprudentes não levaram o azeite para abastecer a lâmpada, para que ela iluminasse o ambiente que elas estavam. Aliás, o texto fala que tinha anoitecido e o grito aconteceu à meia-noite, como nós falamos no início. Então 5 virgens eram imprudentes com as suas lâmpadas na mão, mas não tinham o azeite. E as outras 5 eram prudentes, que tinham as suas lâmpadas nas mãos e com seus azeites em suas vasilhas. Nós primeiro precisamos entender o que significa ter uma lâmpada nas mãos. E aí eu te levo para Salmo 119, 105, que fala: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o azeite representa a unção do Espírito Santo. Você precisa da presença do Espírito Santo em sua vida para que a sua lâmpada esteja acesa, para que você receba revelações da palavra de Deus. Êxodo capítulo 27 e o versículo 20 diz assim: Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente.
para manter a sua lâmpada acesa, para que você receba revelações da palavra de Deus, você precisa interagir com o Espírito Santo através da oração. Então você lê a palavra de Deus, ali você tem a lâmpada. Quando você ora, você está produzindo o azeite para que essa revelação chegue até você. Por isso que o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. E Provérbios capítulo 20, versículo 27 vai dizer, e o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então nós aprendemos que a lâmpada é a palavra de Deus, mas nós precisamos, através da oração, interagir com o Espírito Santo para produzir este azeite e manter a lâmpada acesa. Essa lâmpada acesa, ela ilumina os nossos caminhos e nos traz revelações da palavra de Deus para as nossas vidas. Entenda uma coisa, são 10 virgens e as 10 virgens acabam dormindo, como relata o versículo 5. No versículo 6, nós encontramos ali o grito, eis o noivo, saí ao encontro dele. E aqui nós encontramos uma terceira classe de pessoas dentro da mesma parábola. Vamos lá. 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. E ainda se ouve a voz de uma terceira classe de pessoas, que são as pessoas que estão anunciando a palavra de Deus. A Bíblia também vai chamar isso de tocar trombetas. Quando eles tocavam trombetas, principalmente no Antigo Testamento, era para anunciar algo importante, ou para anunciar a chegada de um rei. E o anúncio do noivo, ou a chegada do rei, foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 14. Olha aí. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O anúncio sobre a chegada do noivo está relatado por Jesus no sermão escatológico, dizendo que o grito da meia-noite, o anúncio da chegada do noivo, chegaria um pouco antes do fim. E essa palavra se repete em Marcos capítulo 13, versículo 10. Então, o noivo chegará, mas antes da chegada do noivo tem um anúncio, que é o grito da meia-noite. Esteja atento. Ao grito da meia-noite é preciso ter os dois. A lâmpada nas mãos, que é a leitura da palavra, e o azeite, que é a oração, interação com o Espírito Santo. Se você é uma pessoa que só lê a palavra, você se torna uma pessoa metódica, uma pessoa legalista. Você já deve ter conhecido pessoas que só estudam, e aí de repente ela se torna uma pessoa chata, cheia de regras, inclusive ao ponto de idolatrar a palavra de Deus, caindo aí na canonicidade da letra, que aquelas pessoas que idolatram tanto a palavra de Deus, que ficam promovendo discussões que são vãs, que não levam à progressão do reino. Então, vamos avaliar. Leitura da palavra sim é importante, mas nós devemos amar e obedecer a palavra, e não idolatrá-la. Agora, se você é uma pessoa que não lê, que não estuda a palavra, mas é uma pessoa que apenas ora, que ignora o estudo da palavra, você se torna uma pessoa sensível, apaixonada, sim, mas sem direção, sem a iluminação, sem ser guiado pela luz que é a própria lâmpada, que é a palavra de Deus. Então, quando você é uma pessoa que ora e não lê a palavra de Deus, você se torna uma pessoa imatura. Você deve conhecer aí algum irmãozinho, alguma irmãzinha que é toda reteté, cheia das visões e cheia do mover espiritual, mas ignora totalmente a leitura da palavra de Deus. Entenda, eu não sou contrário a movimentos apaixonados pela inspiração do Espírito Santo, mas precisamos ter equilíbrio, leitura da palavra e oração. E avalie também, as 10 virgens acabam dormindo. É por isso que Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, lembra dessa passagem? Jesus no Getsemane, ele estava ali num período de oração e ele leva com ele Pedro, Tiago e João. E os 3 discípulos acabam adormecendo. E Jesus ali repreende eles e fala, vocês não conseguem ficar por 1 minuto acordados? E ele diz, orai e vigiais, para que não entreis em tentação. É muito importante entender, todos nós estamos sujeitos a perder a atenção ou ficar distraído com alguma coisa.
Mas, se você não está sendo guiado pela palavra de Deus e não está interagindo com o Espírito Santo através da oração, a chance de você ficar de fora, agora, neste exato momento, quando já está acontecendo o grito da meia-noite, a chance de você ficar fora é muito grande. E eu quero falar sobre as pessoas que representam o grito da meia-noite. Eles gritam, eis o noivo, ele está aí, saí ao seu encontro. O que significa isso? Como eu já falei aqui, significa o anúncio do noivo, a trombeta de Deus sendo tocada antes da volta, antes do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você não saiba por que Jesus Cristo ele vai voltar. Jesus Cristo ele vai voltar para buscar todos aqueles que são fiéis a Ele e todos aqueles que recebem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Olha lá, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Últimas palavras de Jesus, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, essa é a mensagem do grito da meia-noite, que Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem da condenação eterna. E se você decidir agora, neste exato momento, receber Ele como seu Senhor e seu Salvador em seu coração, Ele perdoará todos os seus pecados. Eu quero te perguntar, quem é você na parábola das 10 virgens? Será que você é as 5 virgens imprudentes que leem ali uns 5 versículos, uns 8 versículos por dia e já acha o suficiente? Ou de repente você só assiste um devocional como esse e se sente satisfeita ou satisfeito e não ora nem por 5, 10 minutos? Ou você faz parte das virgens prudentes que estão orando, que estão buscando a revelação da palavra? Ou você faz parte do grupo de pessoas que estão anunciando o retorno do noivo? Você faz parte do grupo de pessoas que estão dando o grito da meia-noite? Quem é você na parábola das 10 virgens? Eu te agradeço por ter ficado até o final do vídeo e eu te peço para compartilhar essa mensagem com alguém, para que o retorno do rei, para que as trombetas continuem sendo anunciadas e que essa palavra maravilhosa que transforma muitas vidas possa transformar pessoas que você conhece. Deixa o seu like, se inscreve no canal e mais uma vez muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Que Deus te abençoe.